página de número 284. Nós vamos ler aqui já lá em cima, mas é no segundo parágrafo no caso, né? Eles têm informações suficientes para saber, vamos achar aí escrita? Lá em cima na 284, eles têm informações suficientes para saber que tal fé, em qualquer forma que ela assuma, tem tal forma precisamente por causa de uma apologia por detrás da mesma que caracteriza algumas denominações particulares. Cada denominação tem a sua própria apologia, ou seja, a sua própria defesa, né? É a justificativa daquilo que eles acreditam, tá? E então tem a sua própria apologia que dá forma às suas doutrinas e ao seu sistema, a despeito da reivindicação de que aquilo que é exposto é apenas a fé bíblica. Toda igreja ela vai falar isso, né? Ou quase toda. Esses fatos não anulam nem a fé e nem a verdade, mas requerem uma cuidadosa apologia a respeito da fé, examinando-a, definindo-a e promovendo-a. A natureza do conhecimento força-nos a apelar para a apologética. O conhecimento não tem uma única origem. Aqui que está a questão que a gente vai trabalhar hoje. E aí a gente vai pontuar essas origens, né? As fontes desses conhecimentos, e aí a gente vai propor aquilo que eu entendo ser bíblico. Antes pode ser adquirido por esses meios. E aí, antes que a gente veja os meios, irmãos, como eu disse, toda igreja vai defender que o que eles acreditam, como que eles vivem, né? As práticas que têm, com justificativa bíblica. Então, uma igreja evangélica, por que a gente batiza por imersão? Porque a Bíblia no texto tal e tal diz assim assado. Por que a gente batiza por aspersão, né? Que é jogar aguinha. Porque a Bíblia ensina assim, assim assado. Por que a gente batiza criança? Porque a Bíblia ensina assim. Por que a gente não batiza criança? Então, cada denominação ela vai ter como base a Bíblia. Isso se for uma igreja de fato cristã evangélica, que não é o caso de todas as igrejas, irmãos. Essa que é a questão. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma igreja evangélica. O próprio líder dela, o senhor Edir Macedo, ele mesmo declarou que ele não é evangélico. Ele é o quê? Ele se denomina outra coisa lá, mas não é do movimento evangélico. Se vocês quiserem, inclusive, eu não sei se eu coloquei no grupo, que é a página do CACP, coloquei no grupo, os irmãos aí que mais... Não? Me lembre hoje mesmo, ou até aqui no intervalo mesmo, se vocês me lembrarem no intervalo eu coloco para vocês lá. O CACP é o CACP, né? Me fugiu da mente. Mas é Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Deve ser isso aí, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, CACP. Lembre, Mari vai lembrar, que é aquele ICP. ICP eu tenho a Bíblia. Isso, ICP já é mais antigo ainda, continua, né? Mas não naquela força, lembra tinha a revista Defesa da Fé? Tem ainda por aí. Oi? Instituto Cristão de Pesquisa. Isso, o ICP. É a Bíblia, né? Mas era muito forte os programas que tinha de rádio, era muito forte as revistas, eles vendiam muitas revistas, né? Naquela época o que a gente tinha era de revista que eu me lembro era a Defesa da Fé mesmo. Então eles colocavam mesmo esses pontos aí das religiões, das seitas, das heresias. Da Universal com certeza eles têm material também, mas o João Flávio Martinez, que é um pastor batista, ele então fundou esse CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisa. E aí na página lá vai ter inclusive várias denominações, né, evangélicas, vários movimentos religiosos, heréticos, e ele vai trazendo várias informações lá. Tá? Então eu vou colocar para vocês lá, pesquisem à vontade. Vocês assistiram aquele videozinho de 6 ou 7 minutos que eu postei? Não assisti não. A janela de Overton? Eu vi o vídeo, mas eu não assisti. Nenhum dos irmãos aqui viram? Não? Então, por favor, irmão, dê uma olhada lá. 6 ou 7 minutos. Chegou a assistir, irmão, ali? Assisti. Aleluia. Esse aqui. Chegou a assistir então, né? Assisti. Então, lá, o senhor deve ter percebido como que é feito para manipular a opinião em massa. É um negócio assustador, né? Assustador. Como que eles fazem? Eles vão trabalhando, irmãos. É um trabalho midiático mesmo, né? A TV, no caso, as televisões, os programas e tal. Isso vai mudando o comportamento, a opinião e comportamento da sociedade. Então, na verdade, por trás tem pessoas poderosas
que eles de fato vão colocando na cabeça das pessoas, subjetivamente, de uma forma que não é percebida. CACP também, né, mãe? CACP. Também coloquei. Olha aí, irmãos, está tudo lá. Eu disponibilizo para vocês. Agora cabe a cada um de vocês acessar aquilo que eu... não conhecia as escrituras. Isso. Bom, então... Eu só uso dados, entendeu? Então aí eu evito. Eu estou evitando assistir vídeo porque os dados vai... Eu sei, vai embora. Mas num Wi-Fizinho aí que... né? Mas o que acontece? Mas procurem, porque assim, quando eu disponibilizo algum material lá, ele vai contribuir para a matéria que a gente está discutindo, né? Para a aula especificamente ou para a matéria toda. E é muito bom esses dois links aí que eu coloquei. Então, essa janela de Overton, né? Que é uma teoria, não é só uma teoria, mas é algo que foi desenvolvido para explicar então os passos que são tomados para que seja manipulado, e as pessoas são manipuladas. Na primeira aula, se não me falha a memória, eu mostrei para vocês, ou eu falei para vocês, a respeito de que as pessoas, a maioria das pessoas não pensam por si mesmas, né? São outras pessoas que colocam na cabeça dela os seus pensamentos. Eu falei brincando aquele pensamento, mas é verdade, que os pensamentos que a gente pensa não são os nossos pensamentos, são os pensamentos daqueles que querem que pensamos os seus pensamentos. Parece brincadeira e tal, mas isso é verdade. Ou seja, muitas vezes, e a pior manipulação, e a manipulação geralmente é assim, a pessoa nem sabe que está sendo manipulada. Ela acha que o que ela está falando é conclusão dela mesma, mas ela foi influenciada de alguma maneira. Seja lá pelo noticiário, seja por um livro, seja por um professor, seja por um orador, o pastor, o professor de escola dominical, um pregador. Quer dizer, nós somos influenciados, irmãos, toda hora por muitas pessoas. Não tem como, eu não sou neutro e a gente não ouve de Deus diretamente, né? Eram os profetas que tinham esse privilégio de ouvir de Deus, a voz de Deus e aquela coisa toda, então era Deus puro, como diz aí os pentecostais, né? Era Deus puro, mas hoje a gente percebe que esse Deus puro aí tá meio difícil. E o que acontece, irmãos? A questão então se nós somos influenciados, cabe a gente procurar nas escrituras sagradas se aquilo que a gente pensa, se aquilo que as outras pessoas estão falando a respeito de Deus é aquilo mesmo. Cabe a nós, cada um de nós, individualmente, pessoalmente, e nós somos responsáveis, inclusive por aquilo que nós pensamos, porque Deus nos deu uma cabeça boa, graças a Deus, né? Nós não temos dificuldade de pensamento. Cada um tem as suas limitações, suas dificuldades, uma área, uma questão ou outra, mas graças a Deus nós temos uma cabeça, nós temos um cérebro que funciona razoavelmente bem, né? Venha, varão, paz. Razoavelmente esse cérebro funciona bem. Então, assim, embora cada um de nós tenha algumas limitações, mas nós temos condições, irmãos, de sabermos a vontade de Deus, porque a Bíblia, ela é acessível a todo mundo. Existem bons ensinadores que nós temos aí, sérios. Eu já passei para vocês em outras ocasiões, em mais de uma ocasião, vários ensinadores que eu considero que sejam gente centrada, gente coerente, gente séria, né? Não é só sincera, porque sinceridade a gente viu que não é suficiente só a sinceridade. Porque tem gente que está sinceramente enganada, como diz o Paulo Romero, né? Tem gente que faz aquilo e ela é sincera no que faz, é honesta no que faz, porém faz coisas erradas, ensina coisas erradas. Mas quando você vai investigar o coração dela, ela de fato acredita naquilo. Então ela é enganada, né? Engana os outros. O que a Bíblia diz? O enganador ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas não quer dizer que a pessoa não é sincera. Tem as pessoas que não são sinceras, são desonestas mesmo, são de má índole, mau caráter, é picareta. Então a gente precisa distinguir quando existe uma heresia, a gente precisa distinguir então essas duas pessoas, né? Ou seja, desonesta e aquela que é honesta, mas honesta enganada e desonesta que é enganada, e também é enganada e engana, né? Então a gente precisa distinguir isso aí, mas nós somos responsáveis, né? Então por estar investigando isso aí, é dever nosso lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, tá certo? Termos conhecimento adequado das doutrinas básicas. Eu perguntei aqui o que são as doutrinas básicas da fé cristã, não? Não? Então estou perguntando agora. Diga, irmão. Você indicou para nós o livro, né, das doutrinas básicas que eu adquiri. Qual foi, irmão? As doutrinas básicas. Ah, sim. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Olha, seria muito bom vocês... E não era caro.
Hã? Acho Eu que quero eu- esse. Não tem. Nossa. E esse livro, ele não é caro não. Eu acho que 40, foi menos de 40, eu acho, né, mano? 36, 37 por aí. Por aí. Esse livro, Conhecendo as Doutrinas Muito Bíblicas, bom. de Marion Perman, da editora Vida, se não me falha a memória, ele vai trazer as principais doutrinas, tá certo? Da fé cristã. Inclusive as matérias que tem na teologia. Ele vai falar sobre escatologia, vai falar sobre angelologia, a bibliologia, teontologia, cristologia, paracletologia. Essas matérias que, todas que estão no livro, é da grade curricular. Né? Eu estudei assim, mais naquele livro sobre a doutrina da salvação mesmo. Soterologia. Muito boa, que ele explica o arminianismo, o calvinismo, né? A livre agência, não sei se ele fala, não me lembro. Qual? Livre agência, não sei se fala sobre isso, que é um meio termo entre calvinismo e... Não, acho que não fala. Mas assim, as principais, e é bom porque é equilibrado, é uma pessoa equilibrada. Então, irmãos, nós precisamos ter livros, não tem como fugir, não tem eu quero fazer curso teológico, mas não gosto de ler livro, então são duas coisas que não tem como, irmão. É a mesma coisa assim, eu quero estudar mecânica, mas não quero pegar na graxa. Não dá, não tem como, né, mano? Eu quero jogar bola, mas não quero tomar canelada. Não tem como, né, Jefferson? Não tem como. Eu trabalho na obra civil, mas não quero pegar no pesado. Não dá, né, Mani? Ainda que tem as ferramentinhas que facilitam, mas não. É um trabalho pesado. Ou seja, tem coisas, irmãos, que não tem como a gente fugir. Então é preciso nós lermos livros, bons livros. É preciso nós... a Bíblia diz, aquele que quer ensinar, e de alguma maneira nós vamos ensinar. Né? Talvez os irmãos pensem, mas eu não vou ensinar, André, como você. Você é um professor, uma pessoa que se dedica mais, você tem, né? Tem aí um chamado ministerial e tal, tudo bem, eu concordo que existe essa diferença e eu sou mais exigido nisso. Mas o que a gente está vendo aqui é a necessidade de todo discípulo de Jesus ele ensinar outra pessoa. Não como mestre, mas o mínimo que se espera de um discípulo de Jesus é que ele também compartilhe da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E para que isso aconteça de uma maneira saudável, para que esse discípulo também discipule outras pessoas, ele precisa ter uma noção básica da fé cristã. Né? Então, por exemplo, quando a gente pergunta o que é a base da fé cristã, quais são as doutrinas básicas da fé cristã? E aí às vezes fica essa dificuldade da gente ter a clareza. Imagina para a gente então explicar o que é a salvação, né? Para uma pessoa. A gente falou isso em evangelismo, na matéria que nós tivemos há algum tempo atrás aí. Então a gente precisa ter uma base, uma noção. Não é uma profundidade, não é como um mestre. Você deu até um exemplo. Se você tiver só um minuto para falar para uma pessoa sobre a salvação, aquele é o último minuto que ele tem para ouvir e é o último que você tem para falar. O que você vai falar para ele? Exato. Né? Você fez essa. Esse é um testezinho que eu faço, Mari, só para a gente perceber se nós temos essa noção do que é vital, do que é o mais importante, né? Se nós tivéssemos uma frase só para falar para o pecador, que de repente será a última pessoa que ele vai encontrar antes da eternidade, será nós. E vai que em alguns casos serão. Talvez a gente nem saiba, né? Nem saiba, mas essa pessoa virou as costas e tal, e nós nem ficamos sabendo, mas essa pessoa partiu para a eternidade, foi a última pessoa que ela encontrou que poderia encaminhá-la na fé cristã, para a salvação em Cristo, éramos nós. Olha só, irmãos, não é aquele, a gente chama de a teologia do terrorismo, né? Onde a gente, irmão, se você não falar, o sangue daquela pessoa vai estar sobre a sua vida. Não é isso, eu acho horrível. Eu acho horrível. Isso, eu acho horrível esse negócio. Mas é uma realidade que nós temos uma responsabilidade sobre todas as pessoas que nós temos oportunidade de compartilhar a palavra. E aí, porque assim, não é... É claro que seria muito bom que Deus nos desse a oportunidade de caminhar com a pessoa muito tempo e a gente tivesse a oportunidade de explicando para ela aos poucos, falando, orando com ela, orando por ela, dando testemunho, né? Mas e a maioria das pessoas nós não temos essa oportunidade. Então às vezes é uma ocasião, uma vez ou outra, numa conversa ou outra, num serviço, às vezes assim de uma forma até inesperada, a gente tem a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade e a gente fala de Jesus. Eu tive algumas experiências já, irmão, ao longo desse tempo, esse breve tempo que sirvo a Deus, mas eu não me esqueço de uma que não faz tanto tempo assim. Quer dizer, também não é tão recente não, deve fazer seus 3 anos talvez, alguma coisa assim, não me lembro ao certo. Eu peguei o ônibus, fui para Santo André, aliás, vim por aqui, vim no terminal,
Aí entrei no terminal aqui de São Mateus, o trólebus. Eu entrei no ônibus, tinha um celular no chão. Peguei o celular e coloquei no bolso. Não, o senhor já contou isso. Já contei isso aí? É? Então vou contar de novo. Conta, ele é muito... Que Nossa, não, mas eu só estou lembrando que o senhor Que contou. bom que lembra. Tá, a memória está muito melhor que a senhora pensa, hein? Aí o que acontece? Fui, aí no meio do caminho ligaram. O celular é meu e tal, perdi assim, assado no ônibus, eu trabalho aqui, acho que era um fiscal, alguma coisa lá do terminal, né? Falei, tô com seu celular, mas tô vindo aqui para Santo André, eu vou ter que voltar aí. Me fala onde que é e tal, que você fica, que na volta eu te devolvo, né? E acho que essa pessoa ficou meio desconfiada, né, irmão? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje assim, a pessoa achou um celular, a primeira coisa é tira chip, desliga e tal, que é pra... infelizmente, a gente tem essa cultura da desonestidade no nosso país muito forte, né? É um negócio muito forte que a gente tem. É aquela pessoa da exploração, né? Do aproveitamento. Então, são as pessoas que vêem as oportunidades, a primeira oportunidade vai lá, a gente reclama dos políticos, mas isso... exato. A gente reclama dos políticos, mas isso aí parece que está assim... Vila Rica. Mas... Lembra? Você não é do seu tempo. Não lembro não, mano. Vila Rica, não. Aquele jogador de futebol lá, o Gesso. Não, aí eu já lembro. Ele fazia um comercial de um cigarro. Ele falava que é pra quem quer levar vantagem. Mano. Que era o cigarro, eu lembro do Vila Rica. Então, essa marca. Lembro. Ele fazia o comercial e falava que era para quem quer levar vantagem. Aí, ó. Já estava quer levar vantagem, a gente chama de Vila Rica. Já estava chamando, já estava incentivando alguma coisa ruim. Aí fui, voltei, procurei o local lá e disse, aqui está seu celular. Ele se admirou, a pessoa falou, nossa, rapaz, pensei que você não ia devolver não e tal, né? E eu falei, não, estou devolvendo aqui porque eu queria que fizesse isso comigo. Se eu perdesse o meu celular, eu gostaria que a outra pessoa devolvesse, né? Então eu estou fazendo com você o que eu gostaria de estar fazendo estou fazendo com você aquilo que eu gostaria que tivesse feito comigo, alguém tivesse feito comigo. Ou seja, Mateus 7,12. Aquilo que quereis que os homens os façam também. Ensinei para ele o quê? Uma verdade bíblica, né? Um ensinamento, um valor, um princípio bíblico. Mas não falei de Jesus. Não falei diretamente de Jesus. Aí depois que eu entrei no ônibus, sabe, me veio aquele, poxa, falei com ele e tal, né? Mas eu poderia ter falado, não, eu estou te devolvendo aqui porque eu sou discípulo de Jesus. Olha, uma oportunidade de mostrar para ele que discípulo de Jesus é essa pessoa que é honesta, essa pessoa que não quer tirar vantagem de ninguém, essa pessoa que não toma o que não é seu. Então, né? Mas me doeu o coração, assim, entre outras oportunidades que eu tive, e essa foi uma que eu perdi de falar de Jesus. Mas Deus tem misericórdia de mim e deve ter dele também, quem sabe usou outra pessoa, né? Não sei, essa é a minha esperança. É o que me consola, são esses pensamentos. Mas voltando então, a gente percebe que nós precisamos ter essas noções básicas. A gente precisa conhecer Bíblia, a gente precisa ter a noção da nossa fé, o que a Bíblia fala a respeito de tal coisa, o que a Bíblia ensina a respeito de tal coisa. A gente precisa ter claramente a vontade de Deus, a questão da vontade de Deus sobre nossa vida em todas as áreas da nossa vida. No meu lar, o que Deus quer na minha vida, no meu lar, com relação ao meu esposo, à minha esposa, aos filhos, o que Deus quer na minha vida enquanto eu trabalho em tal lugar, o que Deus quer na minha vida com os meus parentes, no meio da minha parentela, com o meu vizinho, o que Deus quer de mim no meu trabalho, né? Da forma que eu trabalho, o que Deus quer de mim onde eu congrego, como Deus quer que eu sirva os irmãos, qual é o meu papel no reino de Deus. Então a gente precisa ter algumas coisas muito claras na nossa vida, muito claras, irmãos. E o que a gente mais percebe são pessoas confusas, gente que nem sabe direito a vontade de Deus na sua vida para um chamado ministerial, ou que não seja ministerial, mas o que Deus requer da sua vida enquanto ela é discípulo de Cristo. O que Deus quer. As pessoas às vezes estão perdidas, né? Sem saber o que fazer, fazendo o que não é para fazer, fazendo aquilo que mais gosta de fazer, mas não é o que Deus designou ela para fazer. Porque tem gente que ela vai pela via do mais fácil, daquilo que gera prazer. E tem ofícios, irmãos, que nós temos, que recebemos de Deus, que não gera prazer, né? Porque as pessoas tendem a escolher o quê? Aquilo que é mais destacado, aquilo que não tem tanta dificuldade. Por que a gente tem tanta dificuldade de achar... Não, acho que eu vou fechar aqui para ver se diminui aqui
Não, mas jamais. Não tô agradecendo a Deus aqui. Não é só na boca, não, é no coração. Né? Olhe aqui para mim. Olhe para mim, por favor. Eu estava falando o quê, irmão? Por que é tão difícil a gente, muitas vezes, alguns ministérios na igreja, a gente ter pouca mão de obra? Crianças, por exemplo, é um, não é? E outros mais. Algumas questões administrativas, algumas questões que não são destacados. Por que as pessoas buscam, no meio pentecostal principalmente, os dons mais vistos? Profecia, dons de curar, pregação e por aí vai. Aquilo que é mesmo, né? O dom de misericórdia, o dom de socorro, são dons espirituais, está listado lá. A gente pouco vê ou ouve gente que almeja esses dons, que ora por esses dons, né? Porque não é muito visto, irmão. O dom de mestre, por exemplo, tem poucos. Olha só, né? É uma contradição até, mas tem poucos, porque não é tão visto, não. São pessoas que são assim mais escanteadas e tal, né? Profecia não é bem visto? Não, eu não falei de profecia, eu falei de mestre. Falei de mestre, de profecia eu disse que era desejado porque era profecia, curas, dom da palavra, né? Palavra de ciência, sabedoria, essas coisas são os mais almejados porque tem destaque. Mas aí nós precisamos, amados, então ter essa noção básica. E esses conhecimentos, aqui na página 284, nós precisamos ter conhecimento bíblico. Mas aí tem fontes, né? Além da Bíblia, tem fontes de conhecimento. Eu não estou nem falando que é certo ou errado. Vamos ver as fontes e depois a gente sim vai falar se são ou não são boas essas fontes. Primeira, a observação empírica, baseada nos sentidos. Então, uma fonte de conhecimento é a observação empírica, baseada nos sentidos. O que quer dizer observação empírica? O que quer dizer empirismo? Empirismo quer dizer aquilo que é baseado meramente na experiência pessoal. Isso nós temos demais, irmão. Ou seja, deu certo aquilo que eu fiz. Isso aqui aconteceu comigo. Deus, ele falou comigo dessa forma. As pessoas pegam isso, ou seja, uma experiência pessoal delas, e elas querem basear um ensinamento em cima disso. Não tem como. O que a Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21? Vamos ler o texto? 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Eu queria voltar em algo que o senhor falou agora há pouco. Sim, então volte. Posso? Claro, diga. Que o senhor falou a respeito que era terrorismo, aquilo que fala que se você tiver que fazer alguma coisa, você não fizer, Deus vai requerer o sangue, não sei o quê. Mas em Ezequiel, no capítulo 3, 17, não fala isso? Não sei como que fala. Sim. Olha aqui, ó. O filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Sim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Sim, e ainda tem outro texto aí em Ezequiel falando a mesma coisa, para reforçar o negócio. Ainda tem aqui 19, que eu li o 17 e o 18. E tem outro capítulo falando a mesma coisa. A minha pergunta, irmã de Leus, é o seguinte, veja bem. A minha pergunta é, essa palavra ela foi dirigida especificamente a um profeta. Sim. Não é? No ofício de profeta, que no caso é Ezequiel. Ezequiel. Essa palavra se aplica aos cristãos? Essa é a minha pergunta. A resposta minha seria não. Porque ao profeta, especificamente, foi isso designado e requerido. Foi Deus que falou, se eu mandar você falar. Isso, Então, e fala, se não falar, eu vou requerer da tua mão. O tratamento de Deus com Ezequiel é pessoal. Essa que é a questão e justamente é o que a gente está tratando aqui. Embora esteja na Escritura Sagrada, embora esteja na Bíblia, mas foi designado a uma pessoa. Isso não é uma regra a todos os cristãos. No Antigo Testamento a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê para aplicar para nós. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento em nada se aplica, não é isso. Mas o Novo Testamento, que é o parâmetro, que é regra de fé e prática. Né? E olhe lá ainda,
A gente ainda precisa ver lá se de repente só foi para o apóstolo na ocasião, se foi somente uma questão histórica e hermenêutica. Eu tentei mostrar isso para vocês, né? Que o Antigo Testamento precisa ter muito cuidado quando tem ordens diretas, porque nem sempre se aplica aos cristãos hoje. Então, esse é um caso, acredito eu, que quando Deus dá uma ordem para o profeta Ezequiel, por exemplo, para Daniel foi falado isso, era profeta. Para, sei lá, Oséias, não me lembro se Oséias tem alguma coisa assim, acho que não. Então, assim, para Ezequiel foi falado isso. Para Ezequiel, Deus ia cobrar isso, naquela ocasião. Para nós, não. Então, quando a gente vê o Novo Testamento, por exemplo, nós anunciamos o Evangelho, não porque Deus disse, olha, anuncia, porque se você não anunciar, eu vou requerer da tua mão. Nós anunciamos o Evangelho, nós compartilhamos a palavra de Deus para todas as pessoas no Novo Testamento, nós cristãos, porque Jesus disse, olha, enquanto vocês forem na vida de vocês, pregue o Evangelho. Então nós fazemos isso, porque é uma ordem de Jesus. Mas eu não faço nesse temor, ou então falo, se eu não fizer, Deus vai cobrar de mim. Não. O Evangelho, poucos cristãos, acredito eu, pelo menos, nessa minha vivência de quase 2 décadas no meio cristão, poucos cristãos entendem o porquê fazem as coisas e qual é a nova aliança. Não existe nada obrigado, irmãos, no Novo Testamento, nada. Não é obrigado a ir para a igreja, não é obrigado a dar dízimo, não é obrigado a orar, não é obrigado a não pecar, nada é obrigado. Sim, professor, porque tudo que você faz para Deus, você tem que fazer por amor, de livre, espontânea vontade. Mas não era no Antigo Testamento assim. Não porque foi forçado, porque foi obrigado. Mas no Antigo Testamento não era assim. Não, é por isso que hoje as pessoas pregam, por isso que toda pregação, por isso que a maioria das pregações hoje é tudo em cima do Velho Testamento, para intimidar as pessoas de uma certa forma, obrigar as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Isso, né? Pegando a fala do irmão João, é o seguinte, o Antigo Testamento a gente percebe que existia um tratamento de Deus para uma nação específica, porque tinha um propósito histórico, não é? Então ali o negócio era bruto, irmão. Era bruto. A nação que se colocasse na frente de Israel, Deus exterminava, acabou, matava. Não é? Porque a nação se colocava... É meio estranho a gente ouvir de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mandando matar criança, mulher em uma cidade e exterminar. E levar todos os pertences daquela cidade, daquele lugar. Mas por que havia esse tratamento de Deus no Antigo Testamento? A nação de Israel, ela representava o próprio... Era o berço que traria o Messias para salvar a humanidade. Deus trabalha, irmão, sempre no olhar do macro, do todo, né? Deus não olha naquela questãozinha lá. Não é que Deus não se importa com as pessoas individualmente, não é isso. Eu estou dizendo que o projeto de Deus era redimir a humanidade. E Israel era justamente, aliás, através de Israel, por meio de Israel, é que viria a salvação da humanidade. Quem se opunha a Israel estava se opondo à redenção de Deus para a humanidade. Porque de Israel viria o Messias, que é Jesus. Então o projeto era maior do que Israel. Não era Israel, não era por Israel, era por causa da humanidade. E aí o que acontece? Quando veio o Messias, então o tratamento de Deus agora é igual para todos. Porém muda essa aliança. É um novo pacto, é uma nova aliança, irmão. É um novo contrato que Deus faz com a humanidade. Isso é explícito no Novo Testamento, no livro de Hebreus, isso é falado. O próprio Jesus disse isso quando ele celebrou a ceia. Este cálice é o meu sangue, é um novo pacto, é um novo concerto que Deus está fazendo. E aí nesse novo concerto agora, não é que não existe lei, só que esta lei é colocada dentro do nosso coração, em tábuas de carne, não de pedra. O próprio Hebreus também vai falar isso, não é? Então não é que, então assim, a gente vive na graça, então essa graça assim faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não é isso. Pelo contrário, a graça ela é muito mais exigente do que a lei. Porque a lei era essa questão externa de obediência e de consequências diretas e imediatas para quem não fizesse. Punitiva, né? Mas era um negócio imediato. Foi pego lá com a boca na botija, pedrado e morre fulminado. Deus abria a boca da terra, mandava o raio do céu, e mandava hemorroida e úlcera. Tá escrito isso aí, não tá não, irmão? Então a gente percebe que era assim. Mas hoje não. Ela dentro por dentro e olho por dentro. Isso, exato. Exatamente isso aí. É por isso que a gente fala que se fosse assim hoje, né, olho por olho, dente por dente, ia acabar todo mundo cego e banguelo, né?
Então, Pra ver. tem que ter uma da noite, né, irmã de Deus? Senão não dá, né, irmão? Então, o que acontece, irmãos? Hoje, então, no Novo Testamento, a própria Bíblia diz, acho que é Gálatas, se não me falha a memória, Paulo disse em Gálatas, olha, não é que a gente não tenha lei, nós temos a lei de Cristo. Mas qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Nós somos movidos por aquilo que fazemos pelo amor de Cristo. Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo, me parece que é capítulo 9, me ajudem aí, irmãos. Em 1 Coríntios, ele diz, acho que é capítulo 9, verso 14 e 15, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. 16, né? 16 e 17. 16 e 17. Porventura. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 e 17. Esse é no Evangelho. Isso. 9. Por favor, leia. Tá vendo? Pode ler, irmão Ari. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Isso. Eu queria, essa versão não é a melhor, viu, irmão Ari? Não. Eu gostaria de outra. Versão atualizada, NVI. Aí veio porque nós estamos estudando a apologética. Já é. Tem outra versão aí, da irmã de Leusa? Está escrito diferente? É me imposta essa obrigação, essa... É me imposta essa obrigação. Não, então não. Eu queria uma versão que não tivesse isso. Não tem? Atualizado. Tá, é um dever. A versão melhor, que eu acredito ser a versão melhor, não é me imposta esta obrigação, mas esse dever, é um dever que eu tenho. Só que ele completa aqui, ó, no verso 17, por isso se faço de boa mente, eu tenho prêmio. Eu faço de boa mente, de consciência. Mas se de má vontade, ou seja, aquilo que é imposto mesmo, né? Apenas uma dispensação me é confiada. Então não há virtude nisso, não é virtuoso no amor. Porque se eu faço só por obrigação, então somente foi me confiado uma dispensação, mas não há virtude nenhuma. Mas o próprio Paulo, ele vai acrescentar uma informação em 2 Coríntios agora. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, porque aqui ele traz sim aí o espírito da coisa, né? 2 Coríntios. Capítulo 5, verso 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha que coisa interessante. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Veja bem, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que constrangia Paulo? O que fazia Paulo pregar? Era uma ordem? Não. Era o amor de Cristo que constrangia ele de tal maneira que ele disse, se ele morreu por nós, esse amor de Cristo foi oferecido e morreu por nós, todos nós morremos. E se todos nós morremos, nós não vivemos mais para nós, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então o que constrangia Paulo, irmão, não era uma ordem divina, não era apenas uma... Também, claro, estou falando que a gente não obedece a Deus por aquilo que está escrito, mas se é só letra, se é só regra, se é só mandamento, isso torna pesado, mecânico, a gente não tem compaixão, a gente não vê prazer no que faz porque tem que fazer, porque se não fizer Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar de mim, Deus vai me pôr no leito. Então esse entendimento que eu acredito não ser bíblico neotestamentário. Eu acredito que essa é uma relação que Deus nunca quis no Novo Testamento para nós, aliás, nem no Antigo, irmãos. É porque não havia essa mentalidade, a capacidade de mentalidade no Antigo Testamento. Deus teve que ir preparando tudo isso. Poucos servos de Deus na história do Antigo Testamento entenderam isso. Sabe quem entendeu isso? Moisés entendeu isso, Davi entendeu isso, o próprio Jonas entendeu isso. A gente olha para o Jonas, né? Não, Jonas entendia. É por isso que ele não quis pregar, porque ele sabia quem era Deus. Esse Deus benigno, esse Deus perdoador, ele sabia, irmão. Então alguns entenderam, pouquíssimos, em todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento, e muitos profetas, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, a maioria não entendeu essa relação. Então Deus ia preparando a cabeça deles, até chegar em quem? Em Cristo. Chegou em Cristo, que é a revelação plena, e o exemplo maior,
né? Porque a gente tem que ser como quem? Como Cristo. A gente tem que imitar o Cristo em tudo. E o que o Cristo nos ensina? Ele obedeceu a Deus, e o próprio Isaías vai falar no capítulo 53, se não me falha a memória, é isso mesmo, 53, que Jesus, ele se ofereceu em sacrifício, mas ele se ofereceu porque ele viu o resultado daquilo, que ia gerar prazer nele, a sua alma ia ter deleite, né? Foi sacrifício, mas ele fez apenas pela obediência? Não, também pela obediência, mas a obediência não foi a motivação principal. A motivação principal de Jesus foi o amor, irmãos. Foi o amor, que independente daquelas pessoas, e ele bem sabia que não teria correspondência desse amor, mas ele fez. Por obediência? Também, mas principalmente não, foi por amor. Então é por amor que a gente faz. Qual é a lei que impera no nosso coração hoje? É a lei de Cristo, que é o amor. Então nós fazemos, o amor é muito mais forte do que a lei. O amor é muito mais poderoso do que uma regra. O constrangimento do Espírito Santo em nosso coração é muito mais, eu vou dizer assim, forte do que as placas de pedra dizendo assim, faça isso, faça isso, faça isso, ou não faça isso, não faça isso. Porque a lei agora é interna, irmãos. Na verdade é muito mais rígido o Novo Testamento do que o Antigo. Porque o Novo Testamento está dentro, o Antigo estava fora. O Novo Testamento fica martelando na consciência. O Antigo Testamento, só se alguém pegasse. Só se os profetas pegassem, só se os reis pegassem, só se os sacerdotes, os juízes pegassem. Se não pegassem, dava para dar um jeito e ia tranquilo, sem pesar no coração. Agora, o Novo Testamento, irmão, como é difícil pecar. Nossa, como é difícil desobedecer a Deus. Porque é o Espírito Santo que está lá constrangendo, né? Nossa, falando assim para nós, ele morreu por ti, ele se entregou por ti. Que amor maior que você poderia conhecer, e aquilo vai na consciência de noite e dia. Não é pastor que fala, não é profeta que descobre, não é professor que ensina, é o Espírito Santo lá dentro, com a voz dizendo, meu filho, minha filha. E aí, irmão, o negócio é muito mais profundo. Então a lei é de Cristo, a gente faz e a gente inclusive se relaciona com Deus e com as outras pessoas por conta disso. E aí o que acontece? Essa observação empírica, baseada somente nos... Aliás, nós não lemos o 2 Pedro, né? Não. Então vamos lá, que eu dei uma desviada boa aqui, de vez em quando eu desvio também na aula, assim. Uma desviada boa, eu nem sei porque que eu desviei desse jeito, mas vamos lá. Vai dizer o seguinte... Foi o caso da minha pergunta. Foi a sua pergunta, eu nem lembro qual foi a sua pergunta. Foi respondida? Foi. Então tá bom. Nossa, pastor, minha cabeça está ruim para a sua. Eu não lembro a pergunta, eu fui falando. Se foi respondido, então tá bom. Mas vamos lá então, o que é essa observação empírica, né? É baseado nos sentidos. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Ora, a profecia, Sabendo primeiramente isso, é verdade. Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso, mais. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá, é principalmente o 20, que a gente tira aí essa questão de que nós não podemos de maneira nenhuma, jamais, irmãos, jamais, basear nenhum ensinamento, nenhuma doutrina, nenhuma regra bíblica, vamos colocar assim, baseado nas nossas experiências particulares. É o que diz o 20, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E essa profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum. Então, por que eu creio assim? Por que eu falo assim? Por que eu vivo assim? Porque eu tive uma experiência com Deus e Deus disse que queria isso de mim. Tudo bem, não tem problema. Se Deus falou isso, mas está confirmado nas Escrituras, tem que ser para todos. O estilo de vida, irmãos, que a gente vive, são para todos os discípulos de Cristo. Todos são exigidos com a mesma... Agora sim, existe uma intensidade maior de um para outro. Como assim? Todo mundo tem que orar, não tem, irmão? Todo discípulo de Jesus não tem que ter uma vida de oração? Mas o que a Bíblia diz para os obreiros? Tem que ser mais intenso. Todo mundo tem que conhecer a Bíblia. Todo discípulo de Jesus tem que conhecer a Bíblia, não tem? Mas o que é exigido então dos pastores? Todo mundo tem que ter um bom testemunho diante
dos que estão de fora, não tem? Mas o que é falado a respeito dos obreiros? Todo mundo tem que ter uma família que seja digna de exemplo, de ser seguida. Mas o que a Bíblia diz dos obreiros? É a mesma coisa com a intensidade maior. Quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, o que é exigido ali, né, é exigido de todo o cristão que não seja chamado para o ministério. Esse ministério que a gente chama que é ordenado. Então é a mesma coisa, só que de uma forma mais intensa, né, que seja um estímulo maior. É a mesma coisa, então todo cristão é exigido a mesma coisa. Ou seja, que todo cristão ele tenha aí o seu comportamento baseado naquilo que a Bíblia ensina. Então, se Deus falou alguma coisa para mim, tem que estar falando nas Escrituras para todos os cristãos. Eu não estou falando de uma coisa específica, não, irmãos. Por exemplo, você vai trabalhar com criança. Deus colocou um desejo no teu coração para trabalhar com criança. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de ministérios. Estou falando de comportamento para a vida. Eu estou falando de estilo de vida cristã, espiritual, que aí não tem diferença. Mas isso não pode ser baseado em experiência pessoal que eu tive. Tá certo? Não pode ser. Ah, não, mas Deus me mostrou assim, assim no sonho e eu vou a partir de hoje viver assim, assim, assado. Quando a gente vê essas coisas, irmãos, a gente vê que é um negócio tão esquisito, totalmente diferente de todo mundo, né? E aí coloca Deus no meio. Sempre coloca Deus no meio. Deus mostrou, Deus falou. Não, calma aí, Deus mostrou, mas é tão diferente de tudo que está por aí, de tudo que a Bíblia diz. É estranho isso aí, não é? Aí a gente vê essas aberrações que existem por aí. Mas nada pode ser baseado unicamente na experiência, tá bom? Que é a observação empírica, né? Então o empirismo é aquilo que é baseado meramente na experiência, subjetiva, no caso. A intuição. Então as fontes do conhecimento vêm pela intuição. Visto que o homem é um ser que tem ciência, tem conhecimento, e isso vem embutido, né, na cabeça do homem, porque tem cérebro, e que mesmo sem investigação sabe de certas coisas, tal como sucede com Deus. Então o conhecimento vai... Irmãos, quem de nós nunca, sabia de uma coisa e nunca teve um estudo sobre aquilo, nunca ouviu sobre aquilo, nunca ninguém falou diretamente sobre aquilo? Já não teve uma ocasião ou outra assim? Isso chama de intuição. É algo que nós não sabemos explicar porque nós entendemos, sabemos ou sentimos aquilo. Sentido não, né? Vou até tirar o sentimento aqui. É mais a questão da razão mesmo. A intuição é a percepção. A palavra é essa. Eu percebo. E o que se percebe é mais ou menos como... Eu vou colocar essa palavra porque é o que eu tenho, né? Melhor. Pelo menos que eu conheço melhor. É um instinto que se tem. O que é um instinto animal? Não é algo que ele faz... porque pertence à sua natureza e ele não foi ensinado a fazer aquilo, isso é instinto. Por exemplo, o cachorrinho lá buscar o graveto e voltar, isso não é instinto. Isso, ele foi ensinado, ele foi adestrado, né? Isso não é instinto. Mas é instinto dele pegar o osso e cavar e guardar o osso. Isso é instinto. Então assim, o instinto é aquilo que faz parte da natureza e ninguém ensinou aquilo, não foi instruído. Então essa percepção que a gente tem não sabe por quê. Então as fontes de conhecimento também vêm pelo intuito, tá? Pela intuição. Vem a terceira fonte de conhecimento é a razão, com a qual o homem foi dotado. Pode penetrar em enigmas e desencavar a verdade. A parte da experiência prática ou empírica formal. Olha só. Então é a razão, é o pensamento, é o raciocínio. Deus nos deu, irmão, a capacidade de raciocinar por nós mesmos. Todos nós, é porque nós não somos estimulados a pensar. Vocês sabiam disso, né? Nós somos preguiçosos por natureza. É mais fácil o outro pensar por mim. É muito mais fácil. Não me entenda mal. Mas os alunos, via de regra, eles não querem pensar por eles. Eles querem que o professor sempre pense por eles. Via de regra. Né? A gente sempre quer que o outro pense por nós. Se o pastor pensar por nós, é melhor. A gente até que paga o pastor para isso. Dá salário. Igreja. Né? E aí coloca em toda a responsabilidade do pastor. Ele é salariado, ele vive integral na igreja. Então ele tem que pensar por nós, tem que instruir a nossa família. Tem também. Mas transferir toda essa responsabilidade para uma pessoa, isso é negligência. Isso, na verdade, é você renunciar à própria capacidade que Deus te deu de pensar, de raciocinar. Aquele livro, Crer Também é Pensar, que eu indiquei para vocês,
É muito interessante que o John Stott ele fala lá, quando nós não pensamos, quando nós não usamos o nosso raciocínio, nós, na verdade, somos piores do que os animais. E aquilo que os animais fazem, olha, irmão, para contribuir para a sua natureza, nós não fazemos. Nós somos inferiores quando nós renunciamos à nossa capacidade de pensar. Nós somos inferiores aos animais. Olha, irmão, que coisa dura para nós, né? E é verdade. Então a gente precisa usar o quê? A massa cinzenta, o tico e o teco. Esses dois neurônios aí que restam ainda, né, na gente. Precisa pensar, irmão. Precisa raciocinar. Tem mais dois, não. Eu ultimamente tá dormindo. Tem mais dois, não, filho. Se muito tiver, eu tiro. É muito cansado, né? É igual aquele lá que disse assim, o que você tem, rapaz? Ele disse, eu tenho dinheiro. Se o outro que você tem, eu tenho inteligência. E você? Eu tenho sono. Você tem sono, né, mano? Tá. Vamos lá. Então, a primeira coisa, o empirismo, né? Ou seja, a experiência pessoal, a intuição, a razão e a quarta fonte, vamos colocar assim, a quarta origem de conhecimento seria a revelação. A revelação, que é conhecimento outorgado como dom de Deus. A revelação é uma subcategoria do misticismo. Não entenda essa palavra errada, essa palavra de uma forma errada, que é o misticismo, tá? A gente vai falar daqui a pouco dessa palavra. Deus dá conhecimento por meio de homens santos, através de visões, profecias, sonhos, etc. Que é a experiência mística, né? Simbólica, reduzidas à forma escrita, tornando-se um livro sagrado. Tudo isso se sucede, mas o conhecimento é mais amplo do que isso, derivando-se de mais de uma direção. Ademais, a razão e a intuição nunca cessam de examinar o conhecimento que nos chega através da revelação. Olha só, a razão e a intuição nunca cessam, nunca param, nunca deixam de examinar o conhecimento que nos chega através da revelação, porquanto há revelações incompletas, havendo até mesmo revelações que não são válidas. Em outras palavras, na busca pela verdade, precisamos de muitas fontes e de muitos meios. O fato de que o conhecimento chega até nós através de grande diversidade de meios demonstra a nossa necessidade de uma apologia, de uma defesa, mediante a qual possamos testar, avaliar e defender a verdade. Aí a gente vai ver esses artigos aqui que ele fala separados, né? O empirismo, a intuição, o racionalismo, o misticismo e o conhecimento, que são as fontes, né? Que a gente está falando aí. O palácio do conhecimento tem muitas portas e janelas através das quais as informações entram e saem. Limitar esse palácio a uma única porta, a revelação e a fé baseada na revelação, é contar com uma única casa, uma casa muito estranha de fato. O que o autor está querendo dizer aqui, irmãos, que nós temos que considerar essas fontes, essas origens de conhecimento que nós temos, porém com muita cautela em tudo isso. Sempre, digo, irmãos, sempre voltando à revelação maior. Quando ele fala de revelação aqui, não é essa revelação, ele fala de sonhos e tudo, mas referindo-se aos profetas do Antigo Testamento e do Novo também. Só que essas revelações, elas precisam ser sempre, a razão precisa sempre estar checando, né? É uma palavra estranha, mas está na língua portuguesa. Sempre conferindo. Porque checando é um negócio bem estranho, né, irmão? Que vem dos Estados Unidos, a gente coloca na nossa língua, fica um negócio esquisito, né? Vou checar isso. Essa palavra é meio estranha. Mas vou conferir isso. Então, a razão sempre tem que conferir aquilo que, inclusive, é através de visões, essas revelações que a gente fala subjetiva, através de sonhos, que na Bíblia há isso. Deixa eu ler um texto, só para que a gente perceba. Pastor, que Bíblia que é a sua? A versão? É. Uma das piores que tem no mundo. Qual? Almeida Revista e Corrigida. Ah, mas por que algumas... Por que algumas coisas da minha aqui também é corrigida? Na minha não é igual a sua. Não sei. Muito estranho esse negócio. A gente tem que investigar. Sabe o que é, irmão? Às vezes eu estou lendo. Algumas palavras assim. Então, veja bem. Não deve ser igualzinho. Deve ser, eu acho, não sei. Precisa ver. Mas sabe, quando eu estou lendo, às vezes eu troco palavra. Ah, entendi. Entendeu? Ou eu busco de outra versão, eu já tento explicar para vocês quando eu percebo que é uma palavra que talvez não vai dar o sentido que eu quero.
Não é que eu estou adulterando a Bíblia, Eu ia falar agora. né? Não, adulterando. Não, mas como eu também estudo em outras versões, Eu entendi. então às vezes eu vou fazendo eu vou pescando de outras versões que eu entendo que é melhor, que ficaria melhor aqui eu lendo esse texto. É porque eu fiquei assim, porque a dele é a mesma versão. A minha corrigida. A dele, ele leu e era o mesmo texto meu. O senhor falou outra palavra, Isso. só perguntei. No livro mesmo, irmã de Deus, no próprio livro, às vezes eu leio e eu troco as palavras que está no livro, porque eu entendo que a palavra que eu vou usar é melhor do que o que está na escrita, entendeu? Entendi. Então eu faço isso aí de vez em quando. Aí tem Desculpa interromper o senhor. Não, jamais, jamais. E a gente está aqui para isso mesmo. A senhora não interrompeu meu raciocínio, não. Na verdade, a senhora deu sinal para o recreio. Vocês não ouviram, não? Foi o sinal do recreio. Tem mais uma perguntinha que eu queria fazer.